Fala galera do Saudações Tricolores, Felipe Fera na área. Nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo tudo sobre os dois jogos do Fluminense hoje. Primeiro, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, o Fluminense enfrenta o Goiás na Copinha, o jogo válido pela terceira fase, lá naquele pasto, lá em Guaratinguetá, São Paulo. E às 4 horas da tarde, também você vai saber todas as informações com o João Gurgel, Fluminense, o time profissional, enfrentando o Resende pela estreia do Carioca. Ainda bem, o time do Flusão tá de volta. Então vem comigo aqui para saber de tudo nesse vídeo sobre esses dois jogaços de bola aí do Fluminense. Bem, falando do Sub-20 do Fluminense pela Copinha, é um jogo super importante. E aí eu vou falar aqui de jogador por jogador. A gente espera que o Isaac volte, depois desse problema que ele teve. Já praticamente está cicatrizado. A gente espera que ele volte já nessa terceira fase agora contra o Goiás. É claro, teve a situação do campo que a gente viu, que não tem como deixar de falar. A gente viu, contra o Atlético Guaratinguetá, o Fluminense foi muito prejudicado pelo campo. Aí você pode falar, mas o Atlético Guaratinguetá também foi, os dois estão jogando no mesmo gramado. Não é bem assim, O Guaratinguetá jogou os 3 jogos da primeira fase, da fase de grupos lá, assim como o Goiás. O Goiás jogou também os 3 jogos lá. Então, eles já estão mais acostumados com o campo. Isso pode ser um fator que pode prejudicar o Fluminense. Então, é algo que, assim, o Fluminense tem que ficar de olho, porque realmente é um pasto, é um gramado muito ruim. E o Fluminense com um time técnico, veloz, principalmente os pontas, principalmente o Isaac jogando, ou o menino João Lourenço, o atacante, o jogador mais novo da equipe. Então, tem que ficar de olho nisso, é claro. O Fluminense sai muito prejudicado por conta do gramado, mas falando de campo, bola, a gente espera que tenha futebol nessa partida, é isso que a gente espera, que tenha futebol. E aí vale ressaltar, o Fluminense e o Goiás pediram para o jogo não ser realizado lá. O que a FPF fez, a Federação Paulista de Futebol, o que ela fez? Nada. E aqui não é a opinião do Saudações Tricolores não, tá? Isso é uma opinião minha, Felipe Fera, nada a ver com a ST, mas assim, eu acho que tinha que falar isso porque é inadmissível. Bem, falando do jogo, o Fluminense tem uma das melhores defesas do campeonato, podemos dizer a melhor, porque não tomou nenhum gol. No primeiro jogo, contra o Porto Vitória, vocês lembram bem, eu estava lá em Taubaté cobrindo em loco. O Fluminense ganhou por 1-0, aquele nervosismo de estreia, aquele estresse, um gol no finalzinho dos 48 do segundo tempo. No segundo jogo veio a goleada contra o time mais fraco do grupo, o Imperatriz do Maranhão, 6-0. O terceiro jogo contra o Taubaté, 2-0, carimbou primeira colocação no grupo. A gente esperava até pela primeira colocação, que a gente continuaria em Taubaté, mas não. Enfim, e aí veio a segunda fase, jogo complicado contra o Atlético Guaratinguetá, 0-0. Nos pênaltis, o Fluminense levou a melhor, 4-2. E aí, falando também de campo-bola nesse jogo entre Fluminense e Goiás para a terceira fase da Copinha, o Fluminense, claro, é favorito para o jogo, é mais time do que o Goiás, mas o Goiás vai ser o adversário mais difícil que o Fluminense encontrou até agora na Copinha, tá? A gente sabe, o Goiás já é um time, não sei se a gente pode dizer grande, mas é um time que frequenta muito Série A, principalmente um profissional, e a base deles é uma boa base. Ganhou do Grêmio Pague Menos por 3-0 e também ganhou o outro jogo do grupo por 1-0 e empatou com o próprio Atlético Guaratinguetá do grupo 13 por 1-1. Então, e ganhou do Porto Vitória do Espírito Santo nessa segunda fase por 1-0. Então, um time que tem também como principal ponto a defesa, já que tomou apenas um gol em 4 jogos. E o Fluminense não tomou nenhum gol nesses 4 jogos. Então, é algo que a gente tem que ver como furar essa defesa. A gente viu nesse primeiro jogo que o Fluminense, contra o Porto Vitória, teve muita dificuldade de furar a defesa. Muito porque, claro, jogava com o Luan Brito e o João Neto, 2 centroavantes, e o Luan Brito, o João Neto caindo pela direita, que não era muito a dele. Então, teve a mudança, entrou com o João Lourenço, titular no segundo jogo, e com o Isaac muito bem. A gente espera com a volta do Isaac, tomara que o Isaac volte. Para mim, um destaque do Fluminense nessa Copinha. Para mim, tem que ser aproveitado pelo Fernando Diniz, menino de 18 anos, ponta esquerda, mas joga pela direita, flutua pelo meio, enfim. O que o pessoal da comissão técnica falou lá do Fluminense, para mim, ele é como se fosse o Neymar desse time. Claro, guardadas as devidas proporções, ele é um jogador que joga livre. Pode fazer de armador, pode fazer de ponta esquerda, ponta direita, enfim.
qualquer setor do ataque, do meio para frente, ele está jogando e ele é essencial nesse ataque do Fluminense. O Fluminense, na minha opinião, sentiu muita falta do Isaac nesse jogo contra o Atlético Guaratinguetá. Nesse jogo contra o Goiás, a gente espera que ele volte e que ele faça diferença para o tricolor. É um jogador muito rápido, que tem um drible curto. Ele mesmo disse que ele tem características semelhantes com a do Luiz Henrique. Parece um pouco, né? Claro, a posição, enfim. E também de sempre para cima. Ele que também tem como ídolo o Neymar. É um garoto muito bom e muito bom de bola. Então a gente espera que ele volte aí fazendo o Arthur como meio armador. A gente espera esse time, tá? Falando da escalação que a gente espera, provável escalação, vamos lá. Gustavo Ramalho no gol, não tomou nenhum gol ainda. Também pegou pênalti, enfim, baita goleiro de 2,2 metros de altura, um dos mais altos da copinha. Lateral direito, capitão, Johnny, capitão, porque o Felipe, o zagueiro, que é o capitão da equipe, ainda não deve voltar para essa partida. Provavelmente, talvez, nas oitavas de final ele volte. Oitavas de final que é daqui a 3 dias. Nesse sábado, então, o Fluminense contra o Goiás tem Gustavo Ramalho no gol, Johnny na direita, o capitão. Aí vem Lucas Justin, o zagueiro, e Kaique Almeida, menino de 17 anos, também na zaga. Pela esquerda, Jeff Tech vem fazendo uma ótima copinha com várias assistências, tá? E aí, como primeiro volante, Eric, bom volante, faz bem ali o box-to-box, a gente costuma falar. O Freitas, que é conhecido como Chico, né? Porque é Francisco Freitas, também é um bom jogador. Acabou perdendo pênalti, acontece, né, no último jogo, mas é um ótimo jogador. O Freitas, e aí vem depois, mais à frente, o Arthur como camisa 10, meio armador, ele que passou por praticamente todas as categorias de base da seleção brasileira, é um cara assim, uma joia do Fluminense, e joia, claro, a gente precisa tratar com muito carinho, e ele está sendo tratado assim, claro, para não pular etapas no Fluminense. E aí pela direita a gente espera o João Lourenço com o Isaac voltando, tá? João Lourenço na frente, João Neto, e pela esquerda, Isaac. Claro, sem o Isaac, talvez entre com João Neto, Luan Brito e João Lourenço, quem sabe, ou Luiz Henrique, como foi no último jogo. Essa tá a dúvida aí. Isaac voltando, eu acho que ele entraria com Isaac na esquerda, João Lourenço na direita e o menino e também com o João Neto na frente. É de se esperar, claro. Mas Felipe, vai deixar o Luan Brito, artilheiro da equipe, fora? Cara, eu acho que ele tem mais confiança no João Neto. Pode escalar o Luan Brito no lugar do João Neto? Pode. Mas não sei, eu não acho que os dois funcionam juntos. Isso é o principal para mim. João Neto e Luan Brito no mesmo time, isso já deixou claro para a torcida tricolor e também para o treinador Ricardo Rezende que não dá certo. Enfim, isso que eu espero do Fluminense, vai ser super favorito para esse jogo, mas claro, tomar cuidado. O Goiás vai ser a equipe mais importante que a gente vai enfrentar até agora e nesse pasto lá em Guaratinguetá, em São Paulo. Bem, esse é um resumo do jogo que se pode esperar da Copinha do Fluminense. E agora você vai saber todas as informações do time profissional que entra em campo às 4 horas em Volta Redonda com João Gurgel. João, é com você. Obrigadão, Felipe! Vamos falar agora sobre a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca. Sim, chegou a hora, torcedor tricolor, chegou a hora. Tanto tempo depois já, né? Já estávamos com saudade de ver o nosso tricolor em campo. E hoje sim, o Fluminense retorna aos gramados. Fluminense e Resende, jogo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E agora a gente vai falar um pouco de como chega o Fluminense, como chega o Resende, as informações principais sobre esse jogo de logo mais. Bom, o Fluminense ficou fazendo a sua pré-temporada esse ano no CT Carlos Castilho, né? Agora o Fluminense tem uma estrutura muito boa no CT, então não faz mais aquelas viagens, né, que fazia geralmente para o interior de São Paulo, um ano em Itu, outro ano em Águas de Lindóia. Lembra? Você, torcedor do Fluminense, que é um pouquinho mais velho, já lembra bastante como é que o Fluminense fazia esse período de pré-temporada. E esse ano, novamente, o Fluminense ficou aí cerca de quase 3 semanas completas em treinamento no CT Carlos Castilho, fazendo a pré-temporada. Hoje o time viajou com força máxima para a Volta Redonda, para essa estreia. O Fluminense, né, que é vai defender o título carioca. O Fluminense foi campeão carioca ano passado, sob o comando de Abel Braga. E esse ano, né, tenta o bicampeonato aí, dessa vez sob o comando de Fernando Diniz, que, como todo mundo já sabe, renovou o contrato do Fluminense de contrato novo. O Fluminense com muita esperança, né, em ganhar, começar a temporada com o pé direito, né, um dos favoritos ao título carioca esse ano. Como eu falei, o time vem com força máxima, ou seja, todos os jogadores estão disponíveis.
Os reforços também todos disponíveis, exceto o Guga. Segundo informações do jornalista Vitor Lessa, da Rádio Globo CBN, o Guga foi o único que não viajou, porque ainda não resolveu todos os trâmites burocráticos e jurídicos para poder estar disponível para esse jogo, né? Apesar de já ter aparecido no bid, mas ainda faltam alguns trâmites junto à FED que não foram resolvidos. Então o Fluminense decidiu não levar o Guga para esse jogo, para que ele possa assim entrar em campo 100% apto, com nenhuma pendência, e aí obviamente o Fluminense não correr risco nenhum de sofrer algum tipo de punição, né, que a gente sabe que existem várias regras, várias legislações sobre isso que pode implicar, né, o Fluminense perder pontos e tudo mais. Bom, o Rezende aposta na continuidade do trabalho do treinador Sandro Sargentin, né, que em abril ele completa 3 anos de trabalho na frente do clube. A gente sabe que isso no futebol brasileiro é uma raridade, ainda mais em times do interior, times, né, considerados times de menor expressão. E aí o Sandro Sargentin vai completar 3 anos no comando técnico, é a principal força, podemos dizer assim, desse time do Rezende. Como o atacante Léo Itaperuna também, que é um cara aí bem rodado do futebol carioca e do futebol brasileiro, já rodou vários e vários times. É um cara com um pouco mais de bagagem, são as principais apostas do Rezende, que foi campeão da Taça Rio no ano passado. A gente sabe que agora com esse novo formato do Campeonato Carioca, a Taça Rio ela é disputada dos times que terminam entre a 5ª e a 8ª colocação no Campeonato Carioca. Bom, por último, mas não menos importante, galera, temos também a escalação do Fluminense, né? A gente quer só saber quem que vai jogar. Então, vamos lá. A tendência é que o Fluminense comece hoje com o Fábio no gol, lateral direito Samuel Xavier, na dupla de zaga Nino e Manuel, e na esquerda, provavelmente, né, a principal dúvida é se o Jorge vai começar jogando, né, que foi contratado para essa posição. E a tendência é que ele seja titular praticamente durante toda a temporada, uma vez que o Cris Silva já foi liberado pelo Fluminense para procurar um novo clube, então o Fluminense já não conta com o Cris Silva nos seus planos para essa temporada. Se não for o Jorge, talvez o Calegari ganhe uma oportunidade improvisada na lateral esquerda. No meio deve entrar com André, claro, Martinelli, a nossa dupla, Iago Felipe e Paulo Henrique Ganso. Na frente, Germancano, o artilheiro do Brasil na temporada passada, junto com o John Arias. Lembrando que o John Arias, essa semana, assinou a sua renovação contratual com o Fluminense, agora com vínculo até 2026. É isso, pessoal. Terminamos aqui esse vídeo de instalações tricolores. Não se esqueça, por favor, deixa esse like pra gente. A gente está voltando aí muito forte no YouTube agora, então a gente precisa muito que você deixe o seu like, que é super importante pra gente. A gente está voltando a produzir aqueles conteúdos, vamos voltar aí aos jogos. Estamos aí na nossa equipe, você está conhecendo a nossa equipe nova aí, com o Felipe Fera, com o Pedro Ribeiro. Então a gente está voltando a produzir todo esse conteúdo de YouTube pra caramba, então a gente precisa muito que vocês deem esse like, deem essa força pro nosso canal, pra gente voltar, né, a produzir todo esse tipo de conteúdo para vocês, que vocês vão receber sempre com muita exclusividade e com toda a qualidade que o Saudações Tricolores sempre trouxe para vocês, beleza? Então hoje vamos torcer para o nosso Fluminense, vamos acompanhar, vamos voltar a ter a alegria de ver o nosso tricolor em campo, e é claro que Deus nos abençoe hoje para a gente conseguir sair com uma vitória e com 3 pontos na bagagem lá de Volta Redonda, beleza, pessoal? Bom dia a todos e que vença hoje o nosso tricolor na Copinha e no Profissional. Forte abraço!